suprirmos tudo o que eles precisam. Bom, na verdade, essa questão do que você vai fazer em casa, das obrigações que os adolescentes têm que ter, eu acho que isso é uma coisa muito familiar. Eu acho que tem que existir regras, são necessários limites, e se a família tem determinados hábitos de lavar uma louça, ajudar a limpeza e tudo mais, os adolescentes têm que ajudar também. Muitas vezes eles têm um enfrentamento um pouco maior nesse período, porque, como eu falei, eles têm essa questão de se sentirem onipotentes. O ebiatra pode ajudar nesse caso? Então, o ebiatra, ele entra tentando argumentar com a família, com o adolescente, como equilibrar essa discussão, né? Como que a família pode conseguir ter um diálogo melhor com o adolescente, e o adolescente também entender esse momento, né? Ele saber que não é tudo só do jeito que ele quer, ele vive dentro de uma sociedade que é a família dele. É a mesma coisa assim, de deixar tudo bagunçado. Você pode deixar tudo bagunçado, mas o teu quarto está dentro de uma outra casa, que é a casa dos seus pais. Então é importante ele saber que tem que respeitar esse espaço também. Mas eu não sei se você acha correto ou não, Juninho, mas eu não acho certo quando o pai fala assim, quem manda aqui, quem paga as contas sou eu. Não. É o que eu falo, é o diálogo. O que falta muitas vezes é a argumentação. Os pais precisam tentar argumentar com seus filhos, porque não é fácil. Essa fase de adolescência, eles vão enfrentar, e é por causa desse enfrentamento que eles acabam tomando o apelido de rebeldes, de chatos, né, de inconvenientes, mas eles vão ter esse enfrentamento. E nós já fomos adolescentes. Então, e cada fase, hoje em dia, a adolescência tem particularidades um pouco diferentes da nossa, né, porque a sociedade está mudando como um todo, mas quando o pai fala, olha, eu sou seu pai, eu estou mandando e pronto, acabou, é um problema. Se o Charlão for falar com o Guilherme lá e falar assim, Guilherme, eu sou seu pai, acabou, vai ser desse jeito. Não vai dar certo. Agora, vamos conversar, meu filho, por que você está querendo isso? Eu tenho um exemplo que eu uso, que eu acho muito interessante de argumentação com os pais. Se o seu filho chegar e falar assim, pai, eu vou pular do 10º andar, qual que é a tendência? O pai fala, você é louco, para com isso, não vem com papo. Agora, se você fala, tá bom, filho, mas por que você quer pular do 10º andar? Ele vai te dar argumentos. Vai assustar. De repente ele tem argumentos, fala, não, pai, deve ser gostoso, ver a cidade inteira, sentir o vento batendo no meu rosto. Mas daí você vai dar um argumento melhor para ele. Meu filho, não dá, né? Ok. Julinho? Muito bem, daqui a pouquinho tem mais, né? Tem, o que nós vamos fazer? Daqui a pouquinho tem brincadeira, tem mão na massa de hoje. Olha, rapidinho, não se esqueça, 9711-1313, opção 7. Você fala ao vivo com a gente, opção 1, você pode deixar a sua pergunta gravada aí. Muito bem, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí, porque a gente vai saber também daqui a pouquinho quem faturou a TV LCD, presentaço do Charlão. Fica aí. Vem aí a Copa Band Daer de Tênis, o torneio que reunirá tenistas das principais empresas do Vale do Paraíba e região. Dias 26 e 27 de setembro, com 3 participantes por equipe. Inscrições até o dia 22 de setembro. Informações: Daer Tênis Lounge. Fone 3949-2228. Copa Band Daer de Tênis. Patrocínio Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Realização Daer Tênis Lounge. Apoio Grupo Band Vale. Apresentamos Love Forever. São 5 CDs com o melhor da música romântica internacional. 0 operadora 11 31 31 10 21. Ligue, compre e receba em sua casa a coleção Love Forever. Love Forever. Lançamento Band Music. Segunda-feira com estreia de Julinho Ribeiro, aqui falando nisso. Tchau, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber quem faturou a TV LCD, foi a primeira pessoa a acertar quem era o apresentador misterioso, mas por enquanto a gente está falando sobre saúde, recebendo o Dr. Williams, que é ebiatra, tirando todas as dúvidas dos pais e dos próprios adolescentes sobre esses problemas, não só de saúde, mas de depressão, de tristeza, de rejeição que pode acontecer. O tal do bullying. Eu era a maior patinha feia. Eu era. Todo mundo falava que eu era a Olivia Palito. Porque eu não tinha nada. Eu de frente, de frente, de lado, era... Nossa, era um horror. Era um horror. Nada de frente? Nada de frente, nada de costas. E aí, doutor, como é que
as adolescentes ou os adolescentes, né? Uma questão muito importante nessa fase é exatamente isso, né? Como eu falei anteriormente, o corpo está mudando bastante. E dentro dessa mudança, a gente tem que entender que cada um tem seu período. Então, alguns começam a se desenvolver antes, outros um pouco depois. E, normalmente, quem desenvolve muito precocemente ou muito para o final, não é muito na média, sofre um pouco mais, porque não é o mais habitual. E aí acaba tendo a questão dos apelidos, né? Ou porque está muito magro, ou porque não tem corpo, ou quem usa óculos, ou quem está muito gordinho. E aí a gente pode ter dentro da escola uma coisa que está acontecendo cada vez mais, que é o bullying. O bullying é uma questão que tem que ser verificada com muito cuidado pelas escolas, porque é muito sofrimento para a pessoa que está sofrendo do bullying. E hoje em dia, quando a gente estuda, a gente vê que não é só quem está sofrendo com isso que é o problema, não. O cara que está tirando sarro, que usa isso para... Ele também tem problemas. Também tem problemas. São questões que mexem com a autoestima do adolescente, né? Então a gente tem que se preocupar um pouco com isso. E saber que hoje em dia o bullying está até evoluído. A gente Mas isso pode levar à depressão? De repente levar o adolescente à depressão? Com certeza. Na verdade, essa questão de ser muito pego para como o Cristo da história, todo mundo vai, tira sarro na sala, ele não consegue desenvolver, então começa a ter queda do rendimento escolar, começa a não querer ir na escola, começa a ter afastamento do grupo. Por quê? Porque ele está sendo o patinho feio, está todo mundo tirando sarro dele. E aí ele começa a poder evoluir com quadros mais de tristeza, ansiedade, angústia e até mesmo quadros depressivos. Isso acontece, é bem comum. Tá vendo só, Juninho Ribeiro? Triste, hein? Triste, não é? Muito e é uma coisa que parece boba. Parece que é uma bobeirinha, mas lá no final... Ô, Juninho, pede o pessoal ligar que tá liberado pra brincadeira. Gente, ó, todo mundo ligando aí, agora aqui, ó, na 2. Isso. 9711-1313, pode ligar. Tá liberado já, né? A opção 7 tá liberado. É a opção 7, pra você brincar ao vivo com a gente. Aqui tem brincadeira, tem prêmios, tá cheio de prêmios pra todo mundo aí. Vamos ligar lá, 9711-1313, opção 7. Você já comeu a patativa? Como que é? A patativa não. Ainda não? Não. O doutor já almoçou? Já comeu a patativa? Então olha a patativa como é. Olha lá. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Mão na Massa. Meu nome é Delmo e eu sou aqui do Cadu Crepes Bar. E essa semana estarei apresentando para vocês deliciosas receitas de crepes. A receita de hoje é um delicioso crepe de cogumelo shiitake. Vamos experimentar? O preparo desse crepe é bem simples. Você adiciona o shiitake em conserva. Após, adicione o catupiry. Feche a massa ao meio e espere gratinar. Bom, gente, está pronto o nosso crepe. Este é o crepe Patativa, uma delícia que você só encontra aqui no Cadu Crepes Bar. Vem experimentar! Muito bem, hein? Você tinha pensado besteira. Ainda. Quem não, é um crepe delicioso, fantástico. Eu vou experimentar. Pode deixar, Cadu. Pode ter certeza que eu vou passar para experimentar a Patativa, que a dona Sol falou. Como é que muito bem, né? Continuamos aqui, né, com o Dr. Williams. Vamos lá. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a gravidez. Um problema também complicado nessa fase, não é? Na verdade, a gravidez, a gente tem a seguinte informação hoje em dia. Em todas as faixas etárias está diminuindo o número de adolescentes e mulheres grávidas. Fala assim. Mas o problema é exatamente na gravidez, na adolescência inicial. Cada vez mais a gente está tendo adolescentes de 10 a 14 anos engravidando. Que isso? É o único período que está tendo um aumento muito grande. E a gente não se preocupa só com a gravidez, né, nessa fase. A gente se preocupa também com a segunda gravidez, porque isso é um outro problema muito grave. A adolescente engravida e ela fica muitas vezes sem projetos de vida, sem voltar para a escola, sem trabalho, com dificuldades em casa, às vezes sem o marido, o namorado junto. E aí, quando começa a ter outros relacionamentos, vem uma segunda gravidez ainda na adolescência. Isso é muito triste. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma adolescente, 14 anos, uma criança. 14 anos. Uma criança. Grávida, né? Tá brincando de boneca ainda, doutor? Eu tive uma paciente em Jacareí que tinha... Até um parto de risco, de repente. Não, com certeza, uma gravidez mais de risco, porque o corpo ainda não está numa formação ideal. E a menina tinha 10 anos e 11 meses quando deu a luz. 10 anos eu estava brincando com uma bonequinha que eu ganhava lá. Bonequinho de mim. Aquelas bonequinhas de pano mesmo, meu pai, coitadinho, tinha dinheiro. Bom,
Agora a gente vai conferir mais um Ligue Band para o Dr. Williams. Vamos lá, Julinho? Vamos lá. Oi, boa tarde, aqui é Elaine de São José do Centro. Boa tarde, Julinho, seja bem-vindo ao Falando. Obrigado. Boa tarde, Solange, boa tarde ao convidado. Eu gostaria de tirar uma foto com